Oi, hoje eu vou falar sobre Opium, que é um quadrinho espanhol, foi publicado aqui no começo de 1990 pela editora Abril. É um grupo de 3 vilões, e é interessante porque Opium é o nome desse fulano aqui, ó. Então o título da história é o nome do líder dos vilões, e aqui os vilões vencem. E na verdade, todos aqui são meio vilões, assim. Esse aqui é a número 1, essa é a número 2, e essa aqui a número 3. Curioso é que essa aqui é uma HQ bem crítica. Ela foi publicada na Espanha em 1982. Só veio para o Brasil, como eu falei, em 1990, né? Eu vou falar sobre tudo isso aqui, mas deixa eu me apresentar. Eu sou Márcio Batista, do grupo Teatro Luau Cultura, e toda semana eu falo sobre algum quadrinho. O quadrinho da semana é Opium. Aqui tem uma coisa bacana, porque tem uma ficha dos personagens. Então são 5 personagens. Esse aqui é o Gulp, dos vilões. Ele é tipo Brutamontes. Rubem Plata. Rubem Plata é um apresentador de TV. Ele é a âncora do telejornal, a pessoa mais conhecida e é uma celebridade que todos admiram, todos gostam, né? Então é esse fulano aqui. Outra vilã, que é a Acapulco Gin, no perfil da Femme Fatale. O Opium, que é o principal, né? Ele tem um quê de Mandrake com Fu Manchu, isso aqui é bem interessante. E a outra personagem é a Blanca Clara. Essa aqui é a noiva do Rubem Plata, então seria tipo a mocinha da história. E aqui a gente vê que não tem nenhum mocinho na história, não. É tudo um bando de safado. E também uma outra coisa interessante acontece no futuro, mas é um futuro, um retrofuturismo, assim. Por quê? Porque todo o design das coisas é tipo da década de 40. E aqui é interessante que a primeira história, em cada revista tem 2 histórias. A primeira história acontece no verão, então tá um calor escaldante, assim. E a segunda história acontece no inverno, então tá um frio congelante. Então tem esse contraste interessante, né? Então tá todo mundo aqui morrendo de calor, né? E aqui a gente vê as ondas, né, da TV e o sorriso do Rubem Plata, o nosso suposto mocinho, falando que, não é para os cidadãos se preocuparem porque o sol escaldante, esse calor infernal que está, vai ser tudo controlado porque nós temos a solução, a central térmica. A gente cuida do bem-estar de vocês, porque todas as casas têm um ar-condicionado e a central térmica vai igualar o clima e tudo mais. E começa então as pessoas se sentirem bem. Então com os ar-condicionados volta à normalidade. Mas o trio de vilões já prepara o seu plano maquiavélico. Eles vão para essa central térmica e instalam uma porção de pernilongos. Então os mosquitos começam a invadir a casa das pessoas e a cidade toda, através desse equipamento, né? Então vai através dos tubos, em todas as casas, pelo ar-condicionado, milhares de pernilongos. E as pessoas começam até a se atacar dos edifícios, né? Angustiante que tá essa história. Aí você vê as pessoas se atacando e você vê também o design das coisas, né? Tá vendo? Tipo um Cadillac voador aqui. Então são coisas da década tipo de 40, mas no futuro. Mas novamente, o Rubem Plata vem com a solução, e ele fala assim, não, nós temos inseticidas, vamos distribuir para toda a população e tal, vocês podem comprar também, então tem essa coisa do merchandising. E, além disso, ele também fala para as pessoas colocarem essa vestimenta contra os pernilongos. E ele fala que isso aqui é do trio diabólico, né, do Opium e tudo mais, eles vão combater tudo isso. E aqui tá uma grande sacada, porque quando todo mundo começa a se colocar as máscaras, as pessoas perdem a identidade, porque é uma sociedade massificada, então a identidade deles vem da TV, vem desse Rubem Plata. E quando eles começam a esconder quem eles são, começa a ter assaltos, começa a ter violência, atropelamento e estupro e todas as mazelas, porque as pessoas não se identificam mais. Inclusive a gente vê até a personalidade do Rubem Plata, né, que era tudo bonzão, ele tem a noiva dele, então é uma pessoa respeitável, só que assim que ele vê uma garota meio gostosona, ele já dá em cima dela e é a noiva dele. E ele brinca, não, eu sabia que era você, meu amor, então a gente já vê que a personalidade dele é meio de cafajeste, né. E aqui, então a gente vê essas pessoas todas, né, assaltando os locais, brigando e tudo mais, porque elas não têm mais a identidade. Por fim, o trio diabólico invade a central térmica e queima tudo. Eles destroem a central térmica, então não tem mais aquele refrescor do ar-condicionado. A população conseguiu combater os mosquitos, só que veio uma outra praga, que é de novo calor, sem nenhum controle. Ou seja, voltou tudo a estaca zero. Você vê como a cidade fica em pânico, ou também
fica tranquila com esse conforto. Então tem essa dualidade aqui. A gente pensa, é uma coisa pequenininha, né? Será que não parece ser tão crítico assim? Mas vai escalando e a gente vai vendo como o roteiro é muito bem feito aqui. Estamos chegando na segunda parte, tá? Numa outra história, que é o Frio. E aqui, o trio diabólico, eles começam a sequestrar as pessoas. Pegam uma celebridade da TV, pegam um comissário, o chefe dos bombeiros, o prefeito, o bispo e todas as personalidades ficam todas congeladas em praça pública. Nós vemos aqui um bispo, aquela celebridade da TV, o chefe da polícia, todo mundo congelado em praça pública. As celebridades são ali, inertes, sem poder o que fazer. E enquanto isso acontece também, vai começando umas notícias muito bestas. Os castanheiros acusam os fabricantes de gelo, é o pessoal do picolé que tá fazendo isso. E eles começam a falar, um jogar contra o outro, o pessoal que teria as coisas quentes para deixar o conforto da população. Então começa um monte de fake news e a população começa a ir contra essas pessoas, né? Acredito em todas as notícias aqui. E aqui tem uma outra coisa interessante, porque uma das outras pessoas que é sequestrada é a Blanca Clara, que é a noiva do Rubem Plato, só que ela não é congelada, ao contrário. Ela é despida, amarrada e colocada numa banheira. Ela tá aqui. A gente vê então ela aqui na banheira. Aqui é interessante porque a gente vê o simbolismo que isso aqui traz. Eu fiquei pensando, poxa, né? Ela deixa de ser tipo uma pessoa, né? Deixa de ser uma sujeita, ela perde a identidade dela para ela se tornar a dama em perigo, né? Para ficar com esse tropo narrativo, né? Da mulher ali, do feminino como um fetiche, como um objeto a ser salvo. E ela em contraste com todas essas outras figuras públicas que estão inertes. Então essas figuras aqui, as figuras de poder, sem poder, congeladas, inertes. E a outra, o corpo feminino sendo explorado. A carga erótica que mostra que o corpo dela vira um espetáculo. Entende? Eu comecei a achar estranho, porque eu falei assim, poxa, então nesse aqui eu fiquei meio assim, falei assim, poxa, né, tem umas coisas acontecendo. Só que quando vem a próxima revista, que seria a terceira aventura, que eu acho que é um baque, assim, porque a terceira e a quarta histórias, elas têm uma crítica tão feroz que eles começam a compreender. Começa uma escala doida, assim. O Opium tá planejando um novo golpe. Mostramos aqui a Blanca Clara, mocinha recatada do lar, fazendo, limpando com aspirador de pó a casa dela e tudo mais. E o Opium, que é o Fu Manchu Mandrake, ele enfeitiça todos os eletrodomésticos. E começa então os eletrodomésticos a se rebelar. Então a gente vê aqui o ferro de passar, as torradeiras. Tem uma cena aqui que eu acho muito interessante, que é essa cena aqui. Um monte de eletrodoméstico atacando, também tem a torradeira aqui. E eu lembrei dos Três Toasters, né? Torradeiras Assassinas, que é um quadrinho do Sienkiewicz, do Bill Sienkiewicz. Vou deixar aqui. Que eu já fiz um vídeo no canal. Vou deixar aqui nos cards. Cara, aqui esse quadrinho é tão interessante porque a análise que eu fiz sobre esse quadrinho do Sienkiewicz, das Torradeiras Assassinas, dos Três Toasters, ele fala sobre o mal. E isso é muito bacana, assim, que acho que até conecta um pouco com essa história aqui, mas voltando pra cá. Depois quem quiser assiste lá, que vale muito a pena. E aí, o que ocorre? Aqui começa uma confusão, porque os eletrodomésticos, ao comando dessa turma, eles começam a soltar bancos. Os aspiradores de pó, saindo dos bancos, ó, recheado de dinheiro, e colocando o dinheiro onde? Em lavadoras e geladeiras. Tipo, congelando dinheiro e lavando dinheiro. Cara, isso aqui eu achei tão genial, né? E eu falei assim, pra que isso aqui foi pensado? Com certeza foi. Porque tem tantos detalhes nessa narrativa aqui que é fantástico. Como não funciona mais os eletrodomésticos, as cafeteiras elétricas, por exemplo, não funcionam mais, Rubem Plata tem a solução. Ele começa a construir uma cafeteira italiana, um robô enorme, porque como as cafeteiras elétricas não funcionam mais, todo mundo começa a usar uma cafeteira italiana. Então ele faz isso aqui como se fosse um símbolo. Então ele faz um robô gigante, que ele vai operando, para atacar os inimigos. E ele consegue, né? Ele ataca os três, ele consegue encurralar o Opium e obriga ele a devolver todo o dinheiro da cidade. E ele faz isso, como? Jogando o dinheiro e fala assim, eu vou devolver para todo mundo de novo. Então o dinheiro começa a cair do céu, tá vendo? Olha só. Tem a cara do Rubem Plata todo feliz em conseguir derrotar o Opium. Só que na próxima cena, a gente vê que a cara dele não tá tão feliz assim. O Opium fugiu com os outros dois e o dinheiro foi entregue para a população. Mas, como eu falei, que é muito sutil, porque você olha, você pode passar para a próxima, mas se você percebe bem a cena, os objetos não estão mais enfeitiçados. Eles estão agora na mão do povo, que tá até com sangue, tá vendo? Esse mixer aqui. Aqui, ó, o ferro também tá virando uma arma. Até as crianças estão brigando. Tudo pelo quê? Pelo dinheiro. Porque quando o Opium joga o dinheiro,
É como se fosse aquela restituição injusta que aumenta a desigualdade, que as pessoas começam a lutar pelo resto. E sabe quando cai, tipo, um caminhão com carne, né? E as pessoas invadem a pista para roubar o alimento e as pessoas começam a se engalfinhar. E a próxima história, eu acho que é ainda pior, é mais malévola, assim, e mais crítica. A próxima história se chama Pele de Plata. Por quê? Esse apresentador aqui, ele tem ideia de fazer um reality show, e como ele é, tipo, modelo, né, daquela sociedade, ele fala assim, o que você faria se você fosse eu? E ele faz o reality show Imite-me. Ao vivo ele distribui algumas máscaras pro povo que está assistindo ele, mas também eles começam a vender. Aí abre, né, as pessoas que já têm máscaras que ganharam no programa, outras que vão comprar, compram 10 e tudo mais. E aí as crianças começam a brincar disso, e começa todo mundo novamente se mascarar. E aqui, de novo, mais atropelamentos, mais brigas, mais assaltos e também violências. Violências sexuais mesmo, estupros. Tanto que a Blanca Clara aqui, ela é estuprada por um dessas pessoas fantasiadas de Rubem Plata. E depois ela não consegue mais olhar a cara do noivo, porque ela acha que é ele. E olha que interessante aqui. A história começa a ser contada por ele na prisão. Então deu alguma merda e ele foi pra prisão. Até as crianças estão sendo julgadas porque roubaram, né? Porque, não, eu sou o Rubem Plata, eu sou o Rubem Plata. E é interessante, aqui, a pessoa que violenta, aqui ó, a Blanca Clara, tá vendo? Ela falando, olha, ele chegou e tudo mais, eu falei que não queria, mas mesmo assim o Rubem Plata me violou e tal, que era o noivo dela, né? Só que não foi ele, foi um cara com a máscara dele. Aqui, a cena. Tá vendo? Um cara bem maior, careca, segurando ela não querendo, e ela de novo a dama em perigo. Só que dessa vez ela foi violada. E ele tá aqui, na prisão. E o que o trio faz? Solta ele da prisão, como se ele fosse um cúmplice agora. Eles fogem com ele e devolvem ele pro lar dele. E quando ele volta pra casa dele, a noiva não suporta mais olhar pra cara dele, né? Porque é como se ele tivesse violado. Então ele perdeu credibilidade, não só dela, mas de toda a população que idolatrava ele. Ele ficou aqui, esquecido. Começa a piorar, porque não só tem eles vilões na cidade, né? Naquele local. Tem um sindicato de crimes. O sindicato do crime tá puto da vida, porque tá tudo com esse Opium, né? Tudo com esses três. E eles começam a se armar para acabar com o Opium, o sindicato do crime. Então, tem várias facções, 3 facções, cada um atacou um deles, né? E mesmo assim perderam. E aí, o sindicato do crime, ele se junta e faz uma assembleia, se encontra nos undergrounds da vida, que é no esgoto da cidade, tá vendo aqui o esgoto? Aí você vê quantas facções tem. E eles se juntam todos para, tomar a cidade e tirar a cidade da mão do Opium, porque o Opium tá muito poderoso. Só que eles não conseguem. O Opium acaba com o sindicato do crime. E aí começa de novo os jornais. Poxa, cadê o Rubem Plata? O Rubem Plata já foi descreditado e tudo mais. Agora o Opium é nosso salvador. Então começa essa confusão na mídia de novo, né? Que é o vilão, quem que é o mocinho aqui. E os 3 aqui, eles acabam com o sindicato do crime e prendem todo mundo. Então a cidade tá na mão desses caras aqui. O Rubem Plata, embora esteja desacreditado, ele começa de novo a tentar se aproximar da noiva, mas das TVs ainda tá muito distante. O grupo do Opium ainda tem um novo plano para eles. Eles raptam tanto o Rubem Plata quanto a Blanca, tapam a boca deles, tá vendo? E maqueiam eles como se eles fossem os vilões. Então ela se transforma. A Rubem Plata se transforma no Opium e a Blanca Clara se transforma na Acapulco. E eles estão sem voz, né? E aí o que eles fazem? Eles levam os 2 lá pro esgoto, pro sindicato do crime e jogam eles ali, ó. Tá aqui o Rubem Plata preso, o próprio Opium falando como se fosse ele aqui, tá vendo? Então vai todo o sindicato do crime contra, né, o Rubem Plata e a Blanca Clara, né, mas vestidos de vilões. E aqui é interessante porque agora os 2 estão transfigurados como vilões mesmo. Então é como se eles sempre fossem os vilões. E aqui eles conseguem fugir, retornam a sua identidade, né? Ela consegue, por exemplo, tirar o que tá prendendo ela e tal. O sindicato do crime é todo preso. Então, tá vendo? Tá todo mundo preso. Isso aqui até parece uma cena do Will Eisner, né, do Spirit. E eles vão tentar retomar sua identidade, retomar tudo, né? Tudo que eles perderam nesse próximo capítulo aqui, que a gente vê o Rubem Plata dando um pau no Opium. Mas aqui, na verdade, ele tá só treinando com um monte de manequins, né?
mostrando toda a sua força aqui. E essa história aqui, que acaba o arco, ela é fenomenal. Ele tem uma ideia, vai voltar pra TV, e ele pensa o seguinte, vamos deixar eles famosos, mas tão famosos que eles vão ficar infames. Como que eles vão fazer isso? Vão fazer o Opium se tornar um garoto propaganda. Ele começa a ser colocado tudo quanto é merchandise com a cara do Opium. Então, tudo que é produto começa a ficar com a cara do Opium. Pasta de dente, histórias em quadrinhos, tudo que é produto. Ó, bexigas, camisetas, enlatados, tudo. O Rubem Plata pensa assim, acabei com ele porque agora todo mundo conhece e ele vai ficar desacreditado. Isso fazia parte do plano dele. Poxa, por fim ele conseguiu fazer que a gente ficasse tão conhecido e agora o nosso jogo vai virar. Ele vai em rede nacional. Ele manda todo mundo subir nos arranha-céus e voar, porque eles podem voar. Então todo mundo sai e pula dos arranha-céus, como se fosse um suicídio coletivo. Rubem Plata tenta brigar, tenta se soltar. Era só nos sonhos dele, né? Conseguir dar cabo do Opium. O Opium joga ele. E aqui, o final da história é os cidadãos que sobreviveram, que não se mataram, estão todos olhando ali pra TV e o Opium fala, e agora, o que nós vamos fazer, hein? Ou seja, ele vai comandar tudo. E acaba a história aqui. Eu achei ela tão formidável, mas tão cruel ao mesmo tempo. E eu fiquei pensando, cara, isso aqui é fantástico. Eu acho muito curioso que essa foi publicada uma vez aqui no Brasil. Não sei se alguma outra editora vai ter vontade de republicar isso, mas deveria. O que você achou disso tudo? Você acha que eu falei muita besteira? O que você acha sobre essa história? Você já leu essa história? Você conhece? Ficou interessado? Me conta aqui nos comentários. Essa edição que você só vai achar em sebo. Então eu vou deixar um link mais genérico aqui da Amazon para você ver outros quadrinhos e comprar qualquer coisa pela Amazon, que isso ajuda o nosso canal. Mas o que mais ajuda o canal é o seu comentário, o seu joinha e a sua inscrição. Então, se curtiu, compartilha. Um grande abraço e até mais.